Vyayamodha Valavagunta Navatim Tejo Mai Naistikim Snigdha Panga Vilokinim Bhagavatim Mandasmita Shri Mukim Vatsaliramritavashinim Sumaduram Sankirtana Lapini Shamangi Madhusikta Suktim Amritanandatmika Ishwari Om Riteshwari Namaha Om Riteshwari Namaha Om Riteshwari Namaha Om Namah Shivaya Namaha Om Namah Shivaya Om Shri Guru Pyo Namaha Om Shram Shri Shanisharaya Namaha. Que Senhor Shani nos abençoe durante essa live e em todo o nosso aprendizado com a realidade. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da parte um pouco mais prática e astrológica também, né? Como que a gente usa o momento de luto para ancorar a vida. Como vocês sabem, né, o meu pai fez a passagem há 15 dias atrás, arredondando para 15. Foi no dia 13 de junho, então são 17 dias. E durante esse tempo, eu tive uma ancoragem muito grande do processo de luto como o maior processo da vida, literalmente. Vida e morte são duas faces da mesma moeda, e é impossível a gente viver só com uma face da moeda. Não tem como a gente falar, ai, não, eu quero só essa face da moeda, eu quero só a cara, ou só a coroa, eu não quero a moeda inteira para mim. E por mais que a gente saiba que a única certeza que a gente tem nessa vida é que a gente está de passagem, a gente não fala sobre a morte. Então, cá estou eu novamente para falar sobre essa grande libertação. A morte física não é o único luto que a gente vive na nossa vida. Existem vários tipos de morte que a gente vive. A própria morte de quem a gente é ao longo da vida acontece algumas vezes. E a gente pare novamente a si mesma. Acontece que a gente não consegue nem lidar com as pequenas mortes, os pequenos lutos do dia a dia. Como que então a gente espera que a gente vai lidar com a marra, a grande passagem? Durante esses dias do luto, e eu preciso deixar bem claro que tem dor, né? Tem saudade. E que eu vivi intensamente, principalmente os 7 primeiros dias, e não importa qual é a sua religião, cultura filosófica, religiosa, é necessário ter cerimônia ritual que honra esse processo sagrado. Porque o que acontece é, quanto mais a gente deixa para depois olhar para a morte, maior é o buraco que se abre quando a gente tem que lidar. E muitas pessoas acabam perdendo totalmente a confiança na vida durante esse processo. Então, ter cerimônias e rituais, principalmente dentro dos 7 primeiros dias, é muito importante para que seja ancorado
de volta à vida aqui. Passados os 7 dias, eu tive a bênção, foi realmente uma passagem e todos os rituais e cerimônias foram muito, muito especiais. Eu me vi diante da maior injeção de vida que eu já tive durante os meus 41 anos aqui na Terra. Conversando com uma terapeuta sobre isso, ela validou. Ela contou que pessoas que passam por experiência de quase morte têm dois caminhos quando voltam: o da depressão ou o da vida. A vida vivida a valer. Isso acontece porque a pessoa se depara com o maior medo da vida. E todos os nossos medos, de alguma forma ou de outra, eles vão tecendo ou estão entrelaçados numa única raiz, leva de volta para uma única raiz, que é a morte. Quem fala de morte dentro da astrologia védica é Senhor Saturno. Ele é o irmão de Yama, o Senhor da Morte, e ele é o planeta que fala para gente sobre limites, sobre doença, sobre idade, sobre finitude, sobre tudo aquilo também que está à margem da sociedade, à margem de morrer. Senhor Saturno, ele representa as pessoas que trabalham em necrotérios, cemitérios, crematórios. Tudo pode parecer um pouco assustador quando a gente tem no nosso inconsciente ou subconsciente aquela ideia de que a morte é tipo família Addams, né? Que é só aquela família que vive meio de preto, com morte, com os pedaços de corpo andando pela casa. Piadas à parte. A morte e a vida é a única ou o único real caminho de viver com realidade. Eu, como boa escorpiana, agora vou falar. Se você não olha para a morte em vida, sinto muito, você está vivendo uma vida de ilusão. Saturno ensina a olhar para a morte ainda em vida. Na última live eu falei sobre aquele buraco que a gente sente no peito e todo mundo que está aqui sabe, né, do quanto a gente está no caminho do autoconhecimento e a gente quer um propósito na vida, a gente quer um porquê das coisas, a gente quer ser mais, mas de um lugar de ser e não ser mais de um lugar de ter e mostrar. A gente busca isso. Parece que fica um buraco. E esse buraco, ele só é preenchido quando a gente fala: ah, esse buraco é para a morte vir e sentar. Porque quando você fala: oi, morte, senta aqui do meu lado, eu te vejo, eu sei que você é real, todo e qualquer monstro que estava atrelado, tipo família Addams, pedaço de mão que anda sozinha, pedaço de corpo que anda assim, assustador, se desfaz. Honrar a morte como realidade
preenche o vazio e a gente se torna completa para experienciar a vida de um lugar pleno e de propósito. Propósito do quê? De viver, de viver e ser você. Porque enquanto a gente está com o vazio, com a cadeirinha da colega vazia, que a gente sabe que ela precisa estar ali, aqui eu não estou falando para todo mundo ser iniciado em Tantra e a religião da deusa de Kali, que agora a gente vai precisar todo mundo vestir preto e ficar honrando Kali no cemitério. Não é isso. Mas é a praticidade e a realidade de falar: opa, tô viva, mas amanhã posso não estar. E com essa tranquilidade, viver. Porque se você tem essa certeza, nada do que você vai fazer vai ser pela metade. Vai ser por obrigação. Vai ser para agradar os outros. Faz sentido o que eu tô falando? Seguindo. Quem ainda não sabe por que que Saturno é quem é e tem todo uma escritura sagrada dedicada a ele, que se chama Shani Mahatmya, conhecido como a grandeza de Saturno, eu resumo aqui para vocês. Saturno é o que é porque ele representa a nossa vida. Mas, Gilma, você não falou agora mesmo que ele representa a morte? Sim, ele é a moeda completa. Porque a gente não teria como experienciar a vida aqui na Terra, neste corpo, neste tempo, se não houvesse limite. O nosso corpo tem limite, tem finitude. A gente tem um tempo para ficar aqui. E quem define esse tempo e esse limite é Senhor Saturno. Sem Saturno, não há como experienciar a nossa vida aqui na Terra. Só isso. Tem uma coisa, além de o que eu estava conversando com uns amigos, a gente está toda hora falando, nossa, como tá caro, viver tá caro, olha o preço disso, eu fui na padaria, tomei um café, comi um pão, olha o preço disso, olha daquilo, meu Deus, a roupa das crianças. Gente, morrer custa caríssimo. Vocês acham mesmo que dá para deixar isso para outra pessoa resolver, se não você, na sua vida? Vai embora daqui com esse karma? Não vai. Ai, Ju, mas eu não gosto. Como é que eu vou lidar com isso? Eu não sei, eu não consigo nem pensar nisso. Eu passo longe de cemitério, eu atravesso a rua. Saturno. É Saturno quem ensina como lidar com isso. Mas a primeira realidade que a gente precisa encarar é: somos finitas. Ticou essa, começamos a trabalhar com o Senhor Saturno. E aqui eu quero aproveitar que a gente acabou de entrar em Mercúrio retrógrado e contar um, um ponto que muitas vezes traz até debate entre astrólogos a respeito de Saturno e, obviamente, Mercúrio. Porque Saturno, ele fala de realidade, estrutura e organização, mas nem tudo que a gente culpa Saturno é de Saturno. Vai ficar claro para vocês. Saturno fala de uma organização, estrutura,
que é a realidade cósmica. E a realidade cósmica fala: somos pedacinhos da consciência manifestos durante um tempo aqui na Terra. Esse processo e organização, essas leis, são cuidadas por Senhor Saturno, com a lei do karma. Porém, existe uma prática aqui nessa vida, então a gente está saindo do macro, do cosmos, das leis kármicas e de Saturno, e aterrissando aqui na Terra. E quem faz esse papel para a gente é Mercúrio. Quer dizer, Mercúrio não faz nada para a gente. Quem dá essa qualidade para que a gente faça isso é Mercúrio. Então, a perda que você teve, que precisou passar por um luto, não importa qual tipo, que a gente sempre está jogando na conta de Saturno, faz uma revisão, aproveita que agora é Mercúrio retrógrado, e veja se não foi falta sua de planejamento e organização. Não tem como a gente manifestar a realidade de Saturno de um lugar onde a gente trabalha com ele e não quando ele vem e se instaura na nossa vida e aí já o luto já está acontecendo, sem usar Mercúrio. Claro que aí tem cada um o seu estilo, mas a gente precisa do planejamento e da organização de Mercúrio, aliado à realidade de Saturno, para que a gente possa viver sem culpa, para que a gente possa viver sem pesar e sem dor. Sofrer, em algum momento vai acontecer, as perdas continuam vindo, o trabalho continua acontecendo. Mas quando acontece e você precisa atravessar um luto, o planejamento e organização anteriores é o que vão ditar se esse luto que você vai viver vai te levar para um lugar de expansão e injeção de vida ou de depressão. Tá claro o que eu coloquei para vocês? Eu sei que eu sou assim, saturnina, mas alguém precisa falar. E eu decidi que eu vou falar. Minhas alunas, tudo aqui, cósmica, já sabe que eu falo isso de um jeito bem carinhoso. E que a gente está falando sobre a grande deusa também. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode pôr no chat. Obrigada, que a Carlinha respondeu aqui totalmente. Eu vou repetir, porque isso é realmente onde a gente faz a virada de chave. Se o luto ou o resultado do luto que você vai atravessar vai ser injeção de vida e expansão ou depressão, vai depender do trabalho que você fez aliado com Mercúrio de organização e planejamento anteriormente. Ai, amanhã eu faço. Segunda-feira eu faço. Agora férias escolares não vou. Não vou mexer com isso. Agora é férias escolares, preciso estar com os meus filhos. Não vou mexer com isso. Agosto eu faço. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Agosto você vai estar aqui? Você tem certeza que agosto você vai estar aqui? Então, me fala se eu vou estar também.
precisamos olhar agora, porque a vida é agora. Ainda assim, Ju, tá muito difícil, não gosto de falar sobre isso, não quero falar sobre isso. Bom, aí temos duas saídas. Você fecha a live e vai viver com essas informações, que aí você vai desejar que não teria escutado, ou você vai prestar atenção aqui no que eu vou te falar em como trabalhar com o Senhor Saturno. O guru do Svoboda, do meu professor, o Vimalananda, um dos, falava isso. Viva com a realidade antes que a realidade venha viver com você. E a gente não sabe quando a realidade vai vir com a gente. Opa, morar com a gente. Esse é o tempo de Saturno, que é um mistério para nós. Um dos motivos que eu amo a cultura védica é justamente porque eles têm rituais e cerimônias e um porquê cosmológico para tudo. E para tudo também tem algo a se fazer. Nunca está tudo perdido. Algumas coisas sim. Mas tem o que ser feito. E eles fazem em duas formas: os utsvas e os vratas. Então, utsva é todo e qualquer festival e grande celebração. Então, é aniversário de Ganesha, Guru Purnima, que é a lua cheia de Guru está chegando mês que vem, o Festival das Luzes, o Navaratri, o Mahashivaratri, e por aí vai. Tem um monte, tem o Holi, que é o Festival das Cores, que todo mundo conhece. Teve agora, tá tendo, agora, vou falar a data para vocês exata. O Festival da Deusa que Sangra. Tem um templo na Índia que ele fecha, porque sobe água vermelha da terra. A Índia não tá de brincadeira, gente. Se tem uma cultura que dá para pegar na mão para lidar com a realidade do cosmos, na minha opinião, é a Védica. Mas vamos lá. Em contrapartida, às celebrações e festividades, a gente tem os vratas, ou vrata, que são compromissos. O mais próximo de um vrata que a gente tem, né, aqui na nossa na nossa cultura católica, misturei os dois, é a quaresma, ou quando a gente faz uma promessa. O vrata é um compromisso e uma promessa que você assume com uma deidade. E todo ano, dentro do calendário védico, a gente tem a oportunidade de assumir o compromisso e fazer esse vrata com Senhor Saturno. Todo mês lunar de Shravana começa o vrata para Saturno. Aliado ao mês lunar, a gente tem alguns outros posicionamentos astrológicos e do calendário que dão suporte para essa prática, onde a gente volta totalmente para o nosso espaço interno. São 16 sábados, porque o dia de Saturno é sábado, em que você se compromete a fazer um jejum para Saturno. Já explico sobre o jejum. Junto com o jejum, a gente organiza algo, organiza barra limpa, organização e limpeza, faz uma doação, mantra, silêncio e meditação. É tudo muito simples e muito prático.
onde você assina um termo de compromisso com o Senhor Saturno que você vai cumprir. O jejum, ele pode ser todo e qualquer ou qualquer restrição que exija um esforço seu e você dedica para Saturno. Por quê? Porque a gente não quer esperar ele vir restringir a gente, porque a gente não sabe se segurar. A gente mostra para ele que a gente tem autocontrole e autorrestrição, autolimite, para que ele não venha impor o seu limite sem a nossa vontade. É isso que acontece. Ah, porque Saturno é chato. Não, por que Saturno é chato? Porque a gente precisa aprender a viver dentro do limite das nossas ações e dos nossos karmas. O Svoboda fala: quanto mais a gente aproveita, ou melhor, menos limite a gente tem nessa vida, mais limite vai ter na próxima. A conta chega. O jejum é uma restrição. Então, Ju, não consigo viver sem café. Então, o seu sábado, você pode oferecer o seu esforço de ficar sem café para Saturno. Não fico sem o meu docinho. Pode ser o seu docinho. Não fico sem meu vinho. Não fico sem a balada. Tudo isso é jejum, é uma restrição. Idealmente, a gente faz jejum completo de líquidos e de alimento. Mas isso não é mandatório. Você pode escolher o tipo de jejum. E todo ano eu falo que eu comecei fazendo com jejum de Instagram. Então, aos sábados eu não abri o Instagram, porque realmente o Instagram é um vício. Você pode fazer jejum de palavras por um período do dia, mas tem que ser auto-restritivo e que tenha um esforço. Tirar coisa que você não sente falta não é jejum. Limpeza e organização. Dá o suporte para a gente trabalhar os nossos olhos e mente e sistema nervoso para lidar com a realidade. Porque aquela gaveta cheia de cabo e trequeleco, como diz minha filha, e papelzinho de recibo que você não quer olhar, você está fugindo da realidade. É uma realidade muito simples. É uma gaveta cheia de cacareco que você não quer limpar. Mas ao trabalhar essa disciplina, você vai somando no seu potinho da disciplina até que você chegue a lidar com coisas mais densas e necessárias. Você separa na sua organização e limpeza coisas para jogar, aquilo que vai ficar e o que você vai doar. Pode ser doação que vem daí, pode ser doação em espécie para uma instituição, pode ser doação de tempo, doação de amor, o que você puder. Mas a doação abnegada, não quero nada em troca, precisa ser trabalhada aos olhos de Saturno. Tá difícil essa gaveta, né? Eu sei, Má. Aí aqui também tem umas gavetas. Abafa o caso. A gente vai resolver agora nos 16 sábados para Saturno. Então, já tem mais de 16 gavetas, né, pra gente abrir. Com certeza. Tem gaveta, ó. Quando você solta o resultado e fala eu doei, Saturno entende que você está soltando o quê? A necessidade do seu ego de controlar o tempo que é dele, não é seu.
Quando você chega atrasada na reunião do trabalho, não é o seu chefe que fica bravo, é Saturno. Você está faltando com honra, com o seu tempo e com todo o tempo de todo mundo em volta. Mas se a gente consegue olhar com realidade e clareza para as pequenas coisas do dia a dia, chega na hora de lidar com as coisas que tem que lidar, a gente tira de letra. Lágrimas escorrem, a saudade fica, mas atravessar com presença um momento tão sagrado é a maior bênção que a gente pode receber. E essa é a bênção que Saturno dá pra gente. O mantra que a gente usa para Saturno é o mantra mais simples que tem. É a forma que a gente convida Senhor Saturno para estar vibrando na gente naquele dia. E o silêncio com a meditação é o que reacende, ou é a ferramenta que faz reacender na gente a certeza de que é nesse silêncio e nessa tranquilidade que a gente quer atravessar o dia quando chegar. Mas se não treinar agora, como é que vai fazer no dia? Tudo é prática. E aí, quando a gente vai ticando as caixinhas, a gente vai abrindo espaço dessa caixona aqui do coração para viver plenamente. Porque quando a gente está no bololô, evitando a realidade, o nosso sistema nervoso não sabe se o que está acontecendo, a gravidade da gaveta de cabos, ou alguém morrendo no trânsito do seu lado, o sistema nervoso já não sabe mais o que é pequeno e o que é grande. Mercúrio já não dá conta mais de processar. E a gente vive em constante ansiedade, culpa e medo. Então, a boa notícia é, ao aprender a trabalhar com Saturno, tendo como aliado o Senhor Mercúrio, a gente abre espaço para tudo que é o resto. E o resto é vida, é prana, é expansão, é alma, é movimento, é som, é música, é cor, sabor, cheiro, tudo aquilo que a gente pode viver intensamente. Por isso, sim, o luto liberta. Mas só se você fazer a sua lição de casa, para na hora que chegar, você estar pronta para se libertar. Om Shram Shri Shanisharaya Namaha. Eu vou deixar aqui o link no chat dos 16 sábados para Saturno. E eu espero vocês. Já tem uma turma muito linda
quem está fazendo de novo mais um ano. Então, esse é o quinto ano que eu faço, e eu juro, 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 que o Senhor Saturno me permitiu olhar a morte como libertação e amor pela vida. Perguntas? Temos? Sim? Não? Não? Pode pôr no chat. Perguntas sobre o acompanhamento? Perguntas sobre a live? Dores? Sugestões? Reclamações? Então tá bom, amadas. Venham para os 16 sábados para Saturno. Eu vou deixar essa live salva no YouTube, se você sentir de compartilhar com alguém. E uma lembrança importante: não é necessário fazer os 16 sábados, tá? Dentro dos 16 sábados, a gente tem oito encontros ao vivo e acompanhamento e orientação para os sábados que a gente não tem encontro ao vivo. Mas você pode escolher quantos sábados você pode se comprometer. Mas lembra que se você se comprometer, você tem que fazer. Eu já testei, senhor Saturno. Testa não. Pode acreditar na minha palavra. É, apagou a luz bem na hora que eu falei o testa não. E 16 sábados, 8 encontros ao vivo, e você escolhe quantos você pode fazer. Gisele, amada, você quer que eu fale sobre Saturno em Peixes com essa forma de pensar? Claro, Saturno em Peixes é justamente essa força de olhar para tudo que fala do último signo do zodíaco. Peixes é a finalização. Então, todas nós aqui, todos nós aqui, estamos passando por um momento de finalização na nossa vida, né? E cada mapa indica onde a gente tem essa finalização acontecendo. Daqui até junho do ano que vem, quando Saturno troca de signo e vai para Áries, as finalizações tomam forma e algum tipo de luto a gente vai atravessar. Seja personalidade, seja financeiro, seja com a família, seja no trabalho, seja nas próprias transformações, na maneira como você busca a sua espiritualidade, na maneira como você vive a sua rotina, algum ponto de finalização vai acontecer. E sabendo assim, por que não já se preparar? E para saber mais aonde exatamente está acontecendo o luto, você pode fazer uma leitura de mapa natal, que a gente consegue ver tudo isso. Obrigada, Fê. É um processo longo e transformador. Mas quanto mais a gente puder olhar para o luto como um caminho de Saturno, como um caminho de realidade, mais prático vai ficando, menos sofrido e mais amoroso, prometo. Alguma pergunta sobre o acompanhamento dos 16 sábados? Então tá bom. Começamos no dia 15/8. Então, 15 de agosto é o primeiro encontro, mas antes disso, a gente
tem um encontro preparatório, onde eu passo todas as instruções e tudo fica também salvo na plataforma da Hotmart. Quem não puder estar ao vivo nas práticas online, no Zoom, pode assistir depois e adaptar para o horário que for melhor para que você possa cumprir a sua promessa e compromisso com o Senhor Saturno. Venham, venham, só venham. Jai, amadas, gratidão pela presença. Um beijo em cada uma de vocês e até já já. Jai Shanide.